Este é o Mundo Soja, espaço dedicado a um dos grãos mais relevantes na cadeia do agronegócio brasileiro. No programa de hoje vamos explicar por que plantar trigo pode gerar renda direta para o sojicultor, reduzir custos e ainda melhorar os resultados da lavoura de soja. O especialista convidado para discutir o tema é o pesquisador da Embrapa Soja, José Salvador Foloni. Seja bem-vindo ao Mundo Soja. Como vai? Olá a todos os participantes. Muito obrigado pelo convite para falarmos do sistema de produção de soja envolvendo a cultura do trigo. Bem interessante e curioso essa proposta. E em que ocasião é vantajoso para o sojicultor optar pelo plantio de trigo? Olha, de maneira geral, nós sempre trabalhamos com o conceito de sistemas de produção, quando falamos da cultura da soja e das culturas produtoras de grãos. E aí, usando esse princípio como base, os agricultores precisam compreender que usar o inverno, né, a janela de cultivo de inverno, com os cereais do inverno, especificamente estamos falando da cultura do trigo, você tem a rentabilidade direta na comercialização dos grãos do trigo, que é uma cultura que tem ampla cadeia produtiva consolidada no Brasil e, além disso, o agricultor e os agrônomos, os profissionais de assistência técnica, precisam considerar os ganhos agronômicos indiretos de médio e longo prazo que a cultura do trigo proporciona para as culturas no âmbito dos sistemas de produção. E especificamente para a soja, então esses ganhos são muito importantes. Esses ganhos, eles dizem respeito à amortização dos custos fixos do sistema de produção como um todo, porque estou aumentando a taxa de uso da minha lavoura, estou ocupando o inverno, porque aí eu ajudo a pagar o custo das máquinas, os custos das benfeitorias, o custo da equipe. Quer dizer, eu não posso ficar com a lavoura ociosa, a lavoura parada. Então, quando eu uso o inverno, eu estou amortizando custos fixos. Além disso, eu estou aumentando a sustentabilidade do sistema de produção, reduzindo a erosão, aumentando a ciclagem de nutrientes, melhorando o manejo de plantas daninhas tolerantes a herbicidas, que elas são muito problemáticas, e quando eu faço a rotação de inverno, uso a cultura no inverno, estou melhorando esse manejo. Estou melhorando também o manejo de doenças de solo, né? Então, melhorando fertilidade, reduzindo erosão, melhorando o manejo fitossanitário, por exemplo, de plantas daninhas, de doenças de solo, né? Parasitas de solo, no caso, nematóides. E aí, esses ganhos indiretos para a sojicultura precisam também ser calculados nas planilhas de custo. Então, eu tenho ganho direto do grão, na hora de comercializar o grão de trigo, e ganhos indiretos que ajudarão lá na sustentabilidade da lavoura de verão, no caso específico da cultura da soja. Ok, você elencou várias vantagens dessa parceria entre as duas culturas, mas e o solo, José? Ele não vai ficar muito cansado de receber a cultura da soja, depois a cultura do trigo? Qual é a reação do solo aí em relação a essas duas lavouras? Olha, a gente não usa esse conceito de solo cansado, o solo precisa descansar. Hoje, a agricultura moderna, ela envolve outros conceitos, conceitos de sustentabilidade. O que a gente tem que levar em consideração? Estou trabalhando no âmbito do sistema plantio direto, que é o manejo conservacionista do solo. E aí eu preciso ter alguns critérios para definir aquilo que é conservação do solo e aquilo que é
degradação do solo. Então, a cultura do trigo, ela é uma cultura altamente conservadora do solo. Por quê? Ela produz palhada de qualidade, eu ocupo a área com uma cultura que trabalha com espaçamento entre linhas de 17 a 20 centímetros, com uma alta densidade de semeadura. Então, rapidamente, essa lavoura, ela fecha ali o dossel, né, da lavoura, fecha o solo, evitando perdas por erosão, tá certo? Ela melhora muito a ciclagem de nutrientes, que é uma coisa muito importante. Eu protejo os nutrientes, eu não deixo com que eles sejam perdidos por meio da erosão, né? Haverá diminuição dessas perdas. E aí melhora toda essa sustentabilidade do sistema de produção. Então, assim, eu poderia usar as culturas de cobertura, elas são muito importantes também. Mas eu estou usando, uma vez um agricultor me chamou a atenção. Eu estava numa palestra e ele disse a seguinte frase que eu gravei. Ele falou: então, Salvador, quer dizer que o trigo é uma cobertura de luxo? Eu falei exatamente isso. A cultura do trigo, ela faz o papel da cultura de cobertura e produz grãos que têm comercialização consolidada no Brasil. Então, ela faz esse papel da cultura de cobertura, melhorando esses índices de sustentabilidade e melhoria do sistema de produção como um todo. E quando eu falo melhoria do sistema de produção, estou falando do manejo de solo, da qualidade química, física, biológica e fitossanitária. Porque muitas vezes a gente fica muito apegado com a parte química do solo e esquece a parte de compactação, e esquece a parte de fitossanidade, que é muito importante. Quando eu uso a rotação de culturas, eu preciso ficar muito atento à fitossanidade. Porque, de maneira geral, hoje em dia, o que onera muito o sistema de produção, a lavoura de soja, é fitossanidade e manejo de adubação. Então, quando eu uso a cultura do trigo, estou reduzindo perdas por erosão, estou reduzindo perdas por lixiviação quando faço adubação no trigo, faço adubação de sistema, não é? Em vez de aplicar o adubo a lanço, tá certo? Eu faço adubação no trigo, eu reduzo perdas. Estou melhorando o manejo de plantas daninhas resistentes a herbicidas. Eu estou fazendo o manejo cultural, reduzindo a população de plantas daninhas. Estou melhorando muito o meu manejo de nematóides, de doenças fúngicas de solo, enfim. Então, não existe, no nosso conceito, quando nós trabalhamos os programas de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para sistemas de produção de grãos e sistemas integrados também. Quando eu falo da cultura do trigo, eu preciso lembrar que eu também tenho uma linha de pesquisa muito forte nos sistemas de integração lavoura-pecuária, porque eu tenho o trigo de duplo propósito, que ele serve para a produção de forragem para os animais e também para produzir grãos, tá certo? Então, assim, quando eu trabalho esse conceito de sistemas de produção diversificados, então esse conceito de eu preciso descansar da lavoura, deixar a terra parada, porque o solo precisa descansar, ele foi muito importante em determinadas épocas da agricultura nacional e hoje em dia ele não faz mais sentido. O que nós temos que ter é monitoramento da lavoura. O que nós falamos para os agricultores e os agrônomos de assistência técnica? É muito importante gerar banco de dados sobre as lavouras com as quais você tem trabalhado. Para quê? Para observar esses índices críticos de manejo. Eu tenho manejo da cobertura do solo, para quê?
para fazer controle da erosão, ciclagem de nutrientes, manejo da compactação, manejo de plantas daninhas, manejo de nematóides, manejo de doenças fúngicas radiculares, uma série de informações que precisam ser estudadas, precisam ser monitoradas, precisam ser analisadas para que o agrônomo e o agricultor possam tomar as decisões. E aí, quando a gente vai para propriedades rurais que usam a cultura de inverno com bastante critérios, usando todos esses critérios agronômicos, nós percebemos ganhos de produtividade, ganhos de estabilidade produtiva, porque são coisas diferentes. Eu falo ganhos de produtividade, eu quero dizer incrementos de tetos produtivos. Quando eu falo de estabilidade produtiva, eu quero dizer perante adversidades climáticas, principalmente quando eu tenho estresse por déficit hídrico. Quando eu estou numa lavoura que tem um manejo mais adequado, nós percebemos que a lavoura tem mais estabilidade perante adversidades climáticas. E também esse custo de produção sendo reduzido ao longo dos anos, no manejo fitossanitário, na eficiência de uso de adubação. E aí, comparativamente com as áreas que ficam em pousio, os ganhos agronômicos, ao longo dos anos, eles são bastante consolidados, eles são bastante evidentes. Então, comparar a triticultura no inverno com áreas de pousio, nós temos muita clareza em dizer para os agricultores que é uma tecnologia muito importante e que eles tenham a consciência que você tem uma cultura que ela é comercial, que ela gera uma receita para o agricultor de curto prazo e também ajuda a pagar a conta das outras culturas, no caso da soja, né? E ao longo dos José, anos, falando. o agricultor, sim, ele vai percebendo essa evolução do sistema produtivo do ponto de vista de sustentabilidade agronômica. Ótimo. Falando agora de economia, de que forma o cultivo do trigo contribui para amortizar custos fixos da lavoura? Olha, veja bem, nós temos uma preocupação muito grande dentro da Embrapa e com os nossos parceiros na programação de pesquisa de aumentar a taxa de uso das lavouras. Por quê? Nós temos um conceito, é o seguinte, quanto maior a minha taxa de uso, né? Eu tenho, por exemplo, uma determinada propriedade rural que só faz a lavoura de verão. E aí o resto do ano ele ocupa a lavoura dele durante 4 meses no ano, né? Ele faz a instalação da soja em meados de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, meados de março ele faz a colheita e encerra as atividades. E aí nós temos uma preocupação muito grande com a sustentabilidade dessa propriedade rural, sustentabilidade econômica. Por quê? Esse agricultor ele vai passar os outros 8 meses, ele ocupa a lavoura durante 4, 5 meses, e o restante do ano ele fica com tudo parado. Ele está com as máquinas paradas, com a equipe parada, com as benfeitorias paradas, e aí sim a gente se questiona: como que eu faço para amortizar esses custos fixos? Como que eu faço para aumentar a frequência de uso da terra? Uma área que já está toda construída, toda sistematizada, toda a logística, toda a infraestrutura está toda organizada. E aí nós temos que aumentar a taxa de uso dessas áreas para quê? Para melhorar esses índices econômicos. A partir do momento que eu passo a usar o inverno, estou amortizando os custos de maquinário, estou amortizando os custos de estrutura de secador, de armazenamento, de estrada, de transporte, de equipe.
Então, o agricultor, quando ele faz essa análise de usar ou não as culturas de inverno, não é simplesmente uma análise de comercialização de grãos. É uma análise conjuntural de amortização de custos fixos, além dos ganhos agronômicos de médio e longo prazo, que irão também reduzir os custos variáveis, né, das culturas de verão. Porque se eu estou manejando adequadamente as minhas plantas daninhas resistentes a herbicidas, com o manejo cultural no inverno, eu, obviamente, irei reduzir meus custos de herbicidas no verão. Se eu estou manejando adequadamente a minha adubação de sistema, eu estou aumentando a eficiência de uso dos fertilizantes e, obviamente, reduzindo os custos variáveis da minha lavoura de verão. Então, do ponto de vista econômico, é muito importante que o agricultor faça esses cálculos, junto com os profissionais de assistência técnica, de amortização de custos fixos e amortização de custos variáveis, né, de médio e longo prazo. Então, resumindo, eu tenho um grão que tem valor de mercado para ser comercializado, né, no inverno, eu vou aumentar minha receita e tenho uma série de ganhos agronômicos de amortização de custos fixos e amortização de custos variáveis de médio e longo prazo, quando eu aumento a taxa de uso da minha lavoura, principalmente falando no inverno. Então, é muito importante fazer essa análise conjuntural, né? Esse contexto agronômico e econômico do sistema de produção como um todo ao longo dos anos. José, fala mais agora sobre as ações de combate à erosão, melhoria da palhada e da ciclagem de nutrientes. São inúmeras vantagens. Você pode detalhar? Olha, nós temos que pensar o seguinte: a agricultura moderna, os agricultores investiram bastante em maquinário. Foi uma decisão assertiva, muito importante, porque nós aprendemos ao longo dos anos que é muito importante ter eficiência operacional, que nós chamamos de gap operacional, né? O agricultor ele quer reduzir ao máximo as lacunas, os erros em razão decorrentes dos problemas operacionais. E os agricultores fizeram esses investimentos nos últimos anos, aumentando o tamanho das máquinas, máquinas mais eficientes. Só que, por outro lado, nós temos percebido que vários agricultores têm negligenciado, eu não digo a palavra negligenciar, que ela é muito forte, mas, de certa forma, para aumentar a eficiência operacional, em alguns casos, determinadas situações, houve assim uma perda de qualidade no controle da erosão. Por quê? Foi necessário melhorar a eficiência operacional das máquinas e aí, em algum momento, quando eu tenho uma chuva de alta intensidade, quando eu digo chuva de alta intensidade, são aquelas chuvas de 100, 150 milímetros em 20 horas, 30 horas. Elas têm um poder destrutivo, um poder erosivo muito acentuado. E aí sim, em alguns momentos, a gente tem observado a volta da erosão de uma maneira significativa. Então, quando eu faço essa lavoura de inverno, faço esse manejo do solo, faço o monitoramento da compactação do solo, melhoro a parte também de dimensionamento dos terraços, eu faço com que as perdas por erosão sejam bastante reduzidas. E quando eu falo de erosão, eu não estou falando só daquela erosão que a gente vê, aquela erosão feia, que abre sulcos nas lavouras e carregam partículas sólidas, aquela água barrenta. Não,
tem uma erosão silenciosa, aquela onde em que a água vai escorrendo superficialmente, lentamente e levando nutrientes para fora da lavoura. Então eu preciso controlar isso aí por meio de diversificação de culturas, aumento da quantidade e qualidade de palha de cobertura do solo, melhoria da taxa de infiltração de água no solo. E quando eu falo também de ciclagem de nutrientes, eu preciso compreender que tudo aquilo que eu aplico na cultura de inverno, no caso o trigo, muito do que eu aplico de nutrientes vai ser recuperado pela lavoura de verão. Isso já é um conceito agronômico consolidado, que a gente chama de adubação de sistema. O agricultor que faria aplicação, por exemplo, de potássio a lanço, ele poderá aplicar o potássio nas linhas de semeadura do trigo, protegendo esse potássio. E quando eu manejar, colher a lavoura do trigo, fizer a dessecação pré-colheita e semear a soja, esse potássio estará disponível para a lavoura de soja subsequente. Então, eu estou aumentando a eficiência de uso do potássio, né? Reduzindo perdas por erosão e lixiviação. Então, é muito importante essa questão da ciclagem de nutrientes. No caso específico que eu dei agora, o exemplo de adubação de sistema com potássio, com fósforo. Nós fazemos adubação de sistema com fósforo e potássio, aplicando as doses no trigo, e depois essa adubação é totalmente disponibilizada, quer dizer, o sistema como um todo, ele fica em balanço e não há prejuízo para a cultura da soja. E eu aumento o potencial produtivo da cultura de trigo, reduzindo índices de perdas por erosão, por lixiviação, né? No caso do potássio, que é muito importante, por erosão, o fósforo é muito importante, né? Por fixação, né? O fósforo, quando eu jogo ele a lanço, eu tenho que saber que há um índice de perda considerável por fixação. Quando eu faço adubação de sistema no trigo no trigo de inverno, eu estou reduzindo esses índices de perdas. E aí sim, eu uso a cultura do trigo para gerar benefícios agronômicos para o sistema de produção como um todo, melhorando, aumentando a eficiência de uso de fertilizantes, aumentando a taxa de fertilização da minha lavoura no médio e longo prazo. Por último, então, José, quais são as suas dicas para o agricultor fazer uma seleção adequada das sementes de qualidade para a lavoura de soja e também para a lavoura de trigo? Olha, as dicas são, em primeiro lugar, valorizar assistência técnica agronômica. E por quê? Nós estamos falando de agricultura no Brasil, desde lá do Rio Grande do Sul, divisa lá com a Argentina, com o Uruguai, no caso dos sistemas de produção que envolve trigo, até passando por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás. Tem colegas fazendo triticultura em sistemas de rotação com a soja até no Nordeste. Então, qual é a dica número 1? Valorizar o profissional de assistência técnica agronômica. Esse profissional, ele precisa estar antenado com todas as tecnologias que estão sendo disponibilizadas para os sistemas de produção. E aí sim, envolve cultivares, envolve manejo de adubação, manejo de plantas daninhas, manejo de praga, né, doenças de solo, de nematóides, enfim, manejo, controle da erosão, né, manejo conservacionista do solo, sistema plantio direto. Então, esse pacote tecnológico, ele precisa ser ajustado caso a caso. O agricultor que está lá no Rio Grande do Sul,
é totalmente diferente do agricultor que está lá em Minas Gerais. E aí o agricultor, esse agricultor que faz a lavoura, que faz uso do sistema de produção de soja e trigo no inverno, em sistemas diversificados, ele precisa estar conectado com esse profissional de assistência técnica, porque esse profissional, ele fará todos esses ajustes regionais. Então, todo lugar que a gente vai, que tem uma boa articulação entre profissionais de assistência técnica, pesquisa e agricultores, a gente vê que as melhorias, elas são importantes, significativas ano a ano, tá certo? Porque são muito importantes esses conceitos agronômicos ajustados para cada realidade. E aí é preciso fazer monitoramento, é preciso fazer banco de dados de cada realidade e é preciso fazer análise desses dados. E aí, a partir desses processos de validação regional, tá? Aí são tomadas as melhores decisões agronômicas do agricultor juntamente com o seu profissional de assistência técnica. E aí sim, nós sempre teremos ganhos, e é o que a história tem mostrado para nós. Toda propriedade rural que a gente visita, que tem uma boa assistência técnica, um bom banco de dados, um bom sistema de análise agronômica, a gente sempre percebe que os índices econômicos de rentabilidade e de sustentabilidade, eles são bastante positivos. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundo Soja, José Salvador Foloni, pesquisador da Embrapa Soja. Eu que agradeço, em nome da Embrapa, em nome de toda a nossa equipe, de nossos parceiros, a oportunidade de participar do programa. Muito obrigado. E o Mundo Soja termina agora. Muito obrigada pela sua audiência. E você pode rever este programa no canal do AgroMais no YouTube. Continue ligado na nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas. A gente se vê por aqui. Até a próxima.